Oi, vocês votaram na enquete para eu trazer resumos de manhwas e hoje eu vim trazer para vocês um resumo de manhwa que eu adoro. Meu irmão mais novo é muito difícil de lidar. Lan Tian é um jovem veterinário recém-formado que decide retornar à sua cidade natal, movido por uma lembrança que nunca deixou seu coração. Bae-yoon, um garoto tímido e de poucos amigos que, há 3 anos, foi seu vizinho e melhor amigo. Desde que Bae-yoon desapareceu repentinamente de sua vida, Lan Tian nunca entendeu o motivo do afastamento. Eles eram inseparáveis e ele sempre o considerou como um irmão mais novo. Agora, de volta à cidade, Lan Tian quer reencontrar Bae-yoon e recuperar o vínculo que tinham. O que ele não sabe é que, por trás da timidez e do silêncio, Bae-yoon guarda um sentimento profundo e secreto. Desde a adolescência, ele é apaixonado por Lan Tian, mas por medo de destruir a amizade entre eles, nunca teve coragem de se declarar. O reencontro reacende sentimentos adormecidos, e para Bae-yoon é impossível ignorar a intensidade da paixão que sente. Mesmo sabendo que Lan Tian ainda o vê como um irmão, ele decide aos poucos abrir seu coração. Quando finalmente revela seus sentimentos, Lan Tian, surpreso, propõe algo inesperado. Se Bae-yoon conseguir fazê-lo se apaixonar, eles ficarão juntos. Caso contrário, seguirão como irmãos como sempre foram. A história começa com Lan Tian caminhando por uma rua movimentada, segurando o celular diante de várias pessoas e mostrando a foto que exibia na tela. Você viu esse garoto? Tem uns 20 anos. Ele perguntava a cada pessoa que passava ou que encontrava nos comércios ao redor. Mas a resposta era sempre a mesma. Nunca vi antes. Não conheço. Desculpe, não posso ajudar. Frustrado, Lan Tian suspirou profundamente. Nos últimos 2 dias, ele já havia perguntado para dezenas de pessoas em diversas lojas, ruas e esquinas, mas continuava sem nenhuma pista. A foto que tinha era antiga, o rosto mais infantil, traços ainda em formação, o que dificultava ainda mais o reconhecimento. Foi então que sentiu o estômago roncar. Só então percebeu que não havia comido direito pela manhã. Na pressa e ansiedade de continuar a busca, esqueceu completamente de se alimentar. Decidiu procurar algum restaurante para comer algo e recuperar as forças. Mas antes que pudesse andar muitos metros, um som ao longe chamou sua atenção. Vozes, discussão, quase uma briga. Ele virou a cabeça alerta. Reconheceu uma das vozes, algo familiar, que fez seu coração acelerar. Correu em direção ao som, dobrou a esquina e avistou 2 rapazes, um loiro e outro ruivo, cercando um garotinho assustado. O loiro ergueu o braço em forma de soco enquanto o menino chorava implorando. Por favor, não me bate. Lan Tian congelou por um instante, depois avançou com determinação. Segurou o braço do loiro antes que ele pudesse fazer qualquer coisa. O que você está fazendo? Por que está ameaçando uma criança? O loiro o encarou com irritação. O amigo ruivo, ainda mais irritado, se colocou ao lado, encarando Lan Tian com hostilidade. O que você tem a ver com isso? Quem é você para se meter? Disse o ruivo, empurrando Lan Tian para afastá-lo. Lan Tian se manteve firme e disse: só um estranho que estava passando por aqui. Ele então olhou diretamente para o garoto loiro e disse: mas eu estou falando com você. Você não pode intimidar uma criança desse jeito. Aproveitando a distração, o garotinho fugiu correndo. Isso é bullying, sabia? Disse Lan Tian, ainda olhando para o loiro. O ruivo interveio. Fala sério, não aconteceu nada. Foi aquele pirralho que começou. Você não tem que se culpar por nada. O loiro respondeu com voz mais baixa, como se quisesse encerrar o assunto. Eu não ia bater nele, só estava brincando. Lan Tian franziu a testa, confuso com aquela justificativa. Mas antes que pudesse dizer algo, o loiro deu as costas e começou a se afastar, chamando o ruivo para ir junto. O ruivo hesitou. Ué, mas a gente não ia para o outro lado? Lan Tian então deu 2 passos rápidos, agarrou o pulso do loiro e o virou para encará-lo. Seus olhos se arregalaram, o coração parou por um segundo. Bae-yoon, é você? É realmente você? Ali, bem à sua frente, estava o garoto por quem ele procurava incansavelmente havia 2 dias. Você tá bem? Está se alimentando direito? Perguntou emocionado. Por que você está andando com esse tipo de gente? Ele lançou um olhar duro ao ruivo, que reagiu com fúria. Quem você pensa que é? Você é muito mal educado, rebateu o ruivo.
Me solta, disse Beyun num tom frio, e puxou o braço com força, se soltando e saindo correndo. O ruivo se colocou entre os dois, bloqueando Lantian, e disse, você não passa. Espera, gritou Lantian, tentando alcançar Beyun. Sai do caminho, disse já impaciente para o ruivo, que disse, quem é você para me dar ordens? Sem pensar duas vezes, Lantian empurrou ele com força contra a parede. O ruivo ficou paralisado, completamente chocado com a atitude. Não atrapalha, disse Lantian. O garoto ruivo ficou chocado com o que tinha acabado de acontecer. Mal podia acreditar. Lantian, por sua vez, saiu correndo desesperado na direção por onde Beyun havia fugido. Procurou por ele por todos os lados, mas não conseguiu encontrá-lo. Sem saber o que fazer, voltou para casa. Deitou-se na cama, pegou o celular e ficou olhando as fotos antigas de Beyun, quando ele era apenas um garotinho. Em uma delas, Beyun segurava um gatinho nos braços. Lantian lembrava bem daquele dia. Na imagem, ele via não apenas o menino da foto, mas o vizinho doce e gentil que Beyun fora. Ele não era assim, pensou Lantian, tentando entender o que tinha mudado. A lembrança veio nítida, como se estivesse acontecendo ali mesmo. Beyun, por volta dos 10 anos, correndo até ele com os olhos cheios de lágrimas. Lantian, me ajuda! Implora segurando um pequeno gatinho no colo. Ele está morrendo, por favor, ajuda ele. Um gatinho doente? Lantian perguntou alarmado. Eu não sei o que aconteceu, eu só achei ele assim. Beyun respondeu desesperado. Sem hesitar, Lantian disse que precisavam levá-lo a um veterinário, e assim fizeram. O veterinário examinou o animal com calma e logo deu o diagnóstico. Não é nada sério, ele só está fraco. Com comida e cuidado, vai ficar bem. O gatinho era mesmo uma fofura, pequeno, com pelos arrepiados e um olhar inocente. Parecia agradecer por ter sido salvo. Lantian fechou os olhos, lembrando de tudo aquilo, sentindo um aperto no peito. Aquele era o Beyun que ele conhecia, o Beyun que ele queria reencontrar. Depois que levaram o gatinho ao veterinário, Beyun olhou para Lantian com olhos esperançosos. Lantian, você acha que o gatinho pode ficar na sua casa? Minha mãe nunca deixaria eu ter um animal. Lantian sorriu, tocado pela preocupação do menino. Claro, pode deixar ele comigo, sem problema nenhum. Beyun abriu um sorriso largo, visivelmente aliviado e feliz. Aquela cena ficou gravada na memória de Lantian. Naquela época, Beyun estava na 6ª série do ensino fundamental. Lantian adotou oficialmente o gatinho branco de Beyun e deu a ele o nome de Brand. Desde então, Beyun passou a ir todos os dias à casa dele para ver Brand. A amizade dos dois ficou ainda mais próxima. Eram inseparáveis. Beyun era como um irmão mais novo e Lantian o protetor que ele admirava. Mesmo depois que Lantian entrou na universidade, os dois continuaram em contato, trocando mensagens por SMS. Mas um dia, de forma repentina, tudo mudou. Quando Beyun entrou no primeiro ano do ensino médio, bloqueou Lantian. O número de celular dele desapareceu do WeChat e, de repente, eles não podiam mais conversar. Lantian tentou de tudo, perguntou a amigos, colegas, vizinhos, qualquer um que pudesse ter notícias de Beyun, mas ninguém sabia de nada. Era como se ele tivesse evaporado do mundo, e assim sumiu da vida de Lantian sem deixar rastros. Foram 3 longos anos de silêncio, 3 anos de dúvidas, mágoas e saudade. Às vezes, Lantian se pegava perguntando por que tinha sido tão fácil para Beyun desaparecer. Será que ele não significava nada para ele? Hoje, finalmente o reencontro aconteceu. E se não fosse por sua mãe, ele ainda estaria completamente no escuro. Foi ela quem reconheceu Beyun no supermercado, por acaso. Se não fosse por isso, Lantian nunca teria conseguido encontrá-lo novamente. Agora deitado na cama, Lantian ainda tentava processar o que tinha acontecido naquela tarde. Nunca tinha visto Beyun tão nervoso, tão distante, quase como se fosse outra pessoa. Embora pudesse imaginar que o garoto passou por situações difíceis, aquilo não impedia a raiva e a frustração de crescerem dentro dele.
Por que Beiyun não pediu ajuda? Por que bloqueou ele? O que ele fez de tão errado? Será que fui um irmão mais velho tão ruim assim? Murmurou para si mesmo, encarando o teto escuro do quarto. Ao lado dele, Brandy, já mais velho e preguiçoso, ergueu a cabeça, incomodado com o movimento e a voz. Seus olhos semicerrados denunciavam o incômodo. Desculpa, Brandy, disse Lantian, passando a mão na cabeça do gato. Eu te acordei, né? Brandy soltou um miado baixo e se enroscou de novo, mas manteve os olhos atentos. Lantian suspirou. Hoje eu reencontrei o seu primeiro dono, confessou com um nó na garganta. E ele fugiu de mim. Fez uma pausa, acariciando as orelhas do gato. Mas não se preocupa, não importa quantas vezes ele tente escapar, eu vou encontrar ele de novo. Da próxima vez, talvez eu te leve comigo, vai que, te vendo, ele muda de ideia. Assim que terminou de falar, Brandy ergueu a cabeça e mordeu o dedo dele. Ai, disse Lantian rindo. Ok, entendi, sem pressão. Mas ainda assim, Lantian pensava em Beiyun. Seus olhos estavam cheios de tristeza e esperança, porque no fundo, Lantian sabia, ele ainda não tinha desistido de Beiyun e nem iria. E esse foi o fim do primeiro capítulo de Meu Irmão Mais Novo é Muito Difícil de Lidar. Se você quiser continuar acompanhando o resumo desse manhwa maravilhoso, deixe seu like e comenta aqui embaixo. Até o próximo vídeo, beijos!